E esse desempenho que você cita, Clevane, é o que nós estamos aqui esperando que o Asa venha apresentar, sim, um crescimento. É claro que nós não vimos o jogo com o Retrô, nem vamos ver essa partida contra a equipe do Falcão. Isso é uma situação que vai ficar internamente para a equipe do Asa, mas é muito importante isso para a observação do técnico Leandro Senna, porque ele precisa, nesse momento, depois do jogo com o Retrô na semana passada, nesta partida contra o Falcão, ele já vai começar a ter conclusões sobre algumas situações em que ele define, ele imaginava poder colocar em prática no Asa e que vai ter que criar soluções se não der certo. Tá? Esse é o momento. Porque você tenta uma vez, não deu certo, vai tentar uma segunda, vai começar a fazer, sim, algumas observações mais criteriosas. Porque na primeira vez pode ter sido um dia ruim do atleta. Nos treinamentos durante a semana, nós ajustamos e dirimimos aquelas dúvidas que faltaram, porque você precisa também educar o jogador. É como se tivesse um professor na sala de aula conversando, passando a teoria, e que você vai passar por uma avaliação como atleta na prática, que é na bola, com a bola no pé, né? Com a bola rolando e em jogos amistosos. Então, esse jogo com o Falcão, acredito que ele vai tentar extrair mais dos atletas dentro dos erros ou de limitações, necessidades que ele apontou na partida contra o Retrô. E mesmo assim, criando também uma perspectiva em cima daqueles atletas que ele não vai poder contar. Tá? Ele vai criar uma perspectiva. Ele vai dizer o seguinte: eu vou colocar, vamos lá, vou colocar aqui um atacante no lugar, vou colocar um Cachito aqui para poder testar o Cachito no ataque, para fazer a função que exerce o Universal. Estou aqui dando aqui exemplo, viu, gente? Estou dizendo que isso vai acontecer. E de repente o Cachito cumpre bem essa função, ele diz: agora vou testar um outro atleta nessa função aqui agora, para ver se ele consegue cumprir bem. Então eu já passo a ter mais uma opção num quadro que pode se formar se o Júnior Viçosa não ficar à disposição para o jogo contra o Ferroviário. Entendeu? De repente o Aleph não foi bem no jogo com o Retrô. Vou tentar reposicionar o Aleph aqui para trazer com que esse atleta venha entender mais a metodologia coletiva, porque uma coisa é quando se tinha os companheiros do América em que a metodologia funcionou e ele passou a ser um homem de confiança. Agora ele está num outro projeto, tem outros atores nesse processo. Então esse período de adaptação, essa observação que o Leandro Senna vai fazer, criteriosa na equipe do Asa, é uma coisa que seria muito valiosa também se nós da imprensa pudéssemos fazer essa observação, sabe, Clevane? Porque aí, com o olhar humano, com o nosso olhar, com conhecimento técnico, a coisa ela ficaria assim, para a gente, como se fosse um contraponto. E serviria também como base para entender se realmente a coisa está sendo bem assimilada ou se o atleta está com dificuldade de entendimento. Nós não estamos nem aqui no período de classificar se o jogador é bom ou se o jogador é ruim. Se serve ou se não serve para o Asa, se vai dar certo ou se não vai dar certo. Não é esse o período, gente. O que nós temos que avaliar agora é o entendimento do jogador, para saber se o jogador entende aquilo que o técnico espera que ele venha exercer. O técnico está ali fazendo uma avaliação presunçosa do que ele pode executar, para ver se ele pode executar, se ele tem conseguido executar. E o jogador ele precisa ser honesto nesse momento, para num pós-jogo ou num primeiro treino após a movimentação dizer: professor, eu senti dificuldade nessa função que eu pedi para eu cumprir. O jogador precisa ser honesto. E ele sabe quando não faz uma boa partida e quando faz um bom jogo. Eu digo isso, sabe por quê, André? Porque eu já tive a oportunidade nas escolhas em campo de fazer uma boa observação sobre o jogador dentro de campo. E o jogador, quando recebeu um troféuzinho de melhor atleta em campo, ele chegou até no privado, no Instagram, para dizer: nem esperava que pudesse ser o melhor em campo naquela oportunidade. Acho que não fiz uma boa partida. Não esperava que estivesse fazendo ali um grande jogo. Então o atleta ele sente quando ele está fazendo um bom jogo, quando ele pode melhorar o rendimento dele, ou quando ele já fez partidas melhores, ou quando ele não está jogando nada. Então é preciso ter honestidade dos comandados,
com o treinador, porque esse feedback vai ser importante. E para o Leandro Senna vai ser mais importante ainda, observar se a metodologia que ele pretende implantar no Asa está sendo muito bem assimilada pelos jogadores, e se não, ele precisa buscar alternativas com as peças que tem para fazer com que esse rendimento melhore. E assim, resumindo tudo isso que eu coloquei, é de se esperar, sim, que essa observação feita nas limitações do Asa contra o Retrô possam ser eliminadas ou pelo menos dirimidas diante dessa partida contra o Falcon, com as observações que ele fez lá e nos trabalhos executados essa semana.